Vamos lá, testando. Um, dois, três. O áudio tá saindo. Testando. Dois, três, testando. Certo, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala é Henrique Martins. Hoje eu vou ser professor, mas enquanto eu não sou, eu aprendo algumas coisas por aqui. Mais um dia, eu não gravava, matando a saudade agora. E a gente vai continuar a leitura desse livro aqui, ó. Aqui. Marx. Uma introdução do Grespam. A gente parou no capítulo 5. Show? E a gente vai continuar do capítulo 5. Opa, do capítulo 5, chamado de Crises Econômicas. Mais interessante. Durante muito tempo, o fenômeno das crises não recebeu a atenção dos estudiosos da economia, que insistiam na capacidade harmonizadora do sistema de distribuição capitalista pelo mercado e julgavam as crises um simples acaso. O que ele está falando aqui, nesse primeiro ponto aqui? Que durante muito tempo não se estudava a crise e entendia-se que ela acontecia por acaso. Tipo, vira e mexe acontece, bagulho normal, papo, não tem como prever. De modo excepcional. Autores como David Ricardo, não conheço, vou dar uma olhada depois. Ou o suíço Simond de Sismonde, também não conheço, chegaram a reconhecer a importância das crises. Mas apesar, mas apenas como um limite que poderia ser contornado pelo sistema econômico. Tá, aqui ele está falando que esses autores, o David Ricardo e o Simone, não sei o que lá, eles falaram da crise, mas falaram que era algo que podia ser contornado, tá? Evitado talvez. Vamos lá. Só a partir da crise de 1929, a Grande Depressão da década de 1930, o conceito de crise foi incorporado à teoria econômica oficial pela vertente teórica fundada por John M. Keynes. Conheço também. Contudo, Keynes concebe as crises como uma possibilidade que pode ser evitada e resolvida mediante a intervenção eficaz do Estado, na correção dos desequilíbrios criados pelo livre movimento do setor privado. Aqui é um outro autor, mais pra frente, depois dessa crise de 29, ele está falando aqui que esse autor, ele discorre sobre a crise, coisa que anteriores não discorriam tanto quanto ele, pelo que eu estou vendo aqui. E ele está dizendo que a crise ela pode ser evitada, não só, não só ela pode ser evitada, como também ela pode ser evitada com a correção. Ó, o Estado é, é uma intervenção do Estado na correção dos desequilíbrios criados pelo livre movimento do setor privado. O que ele está falando aqui? Está falando que o Estado, primeiro de tudo, vamos lá, início aqui. Está falando que o mercado ele funciona livremente, ele se movimenta livremente no meio de setores privados, empresas privadas e como essas empresas se relacionam com a sociedade, colaboradores, da forma que ela produz, que nesse livre movimento desses setores privados vai acontecer um desequilíbrio. Só que isso ocasiona as crises. Só que esse desequilíbrio, pelo que ele está falando aqui, esse autor, que ele pode ser evitado se o Estado intervir de uma forma eficaz. Olha que interessante. Primeiro, nesse aqui, nessas frases, nesse pequeno espaço, ele está tirando a, a responsabilidade da crise do setor privado, porque é um livre movimento e esse desequilíbrio causa crise. Mas, para evitar a crise, tem que ser uma intervenção eficaz do Estado. Ou seja, quando acontece a crise, é quando o Estado falha. Entendeu? Porque ele está falando que o livre movimento do mercado
ele é intrínseco ao funcionamento de uma sociedade e desses setores privados. Sacou? Ou então, aí quando dá uma merda, vai falar, dado que não interviu corretamente. Para Marx, no entanto, as crises são inevitáveis, olha só, e inerentes ao capitalismo. As crises não são um acaso, uma simples possibilidade dentro do sistema capitalista, tampouco acontece por causa de fatores externos ao sistema. Uma epidemia ou um desastre ambiental, por exemplo, são situações que somente agravam uma crise já em curso, são produzidas pela relação predatória do capitalismo com a natureza. Bom, essa aqui é uma coisa que eu não tinha pensado. A gente está falando de crise, né? Em questão de desastres naturais ou, tipo assim, terremoto, vulcão, essas coisas. Ele está falando que o capitalismo ele já caminha para uma crise a todo momento. A crise ela vai acontecer, no capitalismo. Só que quando acontece um desastre natural, isso só acelera o processo de crise ou então agrava, sacou? Mas que aquela sociedade, aquele grupo, ele sofreria uma crise em algum momento porque faz parte do sistema. Já em curso, são tal, tal, tal. Assim, tais fatores são internos ao sistema presidido pelo capital. As crises também não se reduzem à mera, né, possibilidade de desarranjo das forças de mercado refletida na queda do consumo ou dos investimentos privados. Ele está falando que a crise ela não é só uma possibilidade de um desequilíbrio do sistema econômico, tipo falta de demanda ou isso aqui, falta de demanda ou é, problema com a matéria-prima, etc, tal, tal, tal. Ou queda dos investimentos privados que a gente está falando aqui. Para Marx, as crises constituem uma determinação central e incontornável do capital, que pode ser no máximo atenuada e postergada, mas que tende necessariamente a se manifestar em algum momento. Ou seja, dá para passar um paninho, mas é enxugar gelo, tá ligado? A crise vai acontecer, você pode passar um paninho, dar uma diminuída, ou então postergar, jogar para frente, mas a merda vai estar feita, tem jeito. Isso porque são, isso porque são manifestação do aspecto mais negativo inerente ao capital, que se opõe ao trabalho assalariado ao excluir de si a fonte do valor da valorização. O capital opõe-se a si mesmo em uma contradição paralisante. Lembra dos capítulos anteriores que a gente estava falando da coisificação do ser humano e da personificação do dinheiro e da mercadoria? E como é dada essa ilusão que não é o trabalho que gera o valor, e sim o que é dado o valor depois, o quanto que é vendido e tal, tal, tal. Esse valor para o burguês não é dado por ele, o que decide o preço, etc, e tal, tal, tal. Não, ele não dá o valor para o trabalho. E o Marx está entendendo o quê? Que é o trabalho que produz valor, e quando você nega isso, você joga valor em outras coisas, o próprio sistema capitalismo ele está se opondo a ele mesmo, porque ele está negando a origem do valor daquilo que ele consome, que ele constrói, tá ligado? Por isso que a crise é intrínseca. Deixa eu pensar numa forma de simplificar isso, talvez. Vamos lá. Energia elétrica. Você liga a sua lâmpada aqui na sua casa. É, assim, quem sou eu para tentar resumir alguma coisa, né? Mas eu vou tentar. Você liga a sua lâmpada aqui da sua casa e você usa o dia inteiro. Usa o dia inteiro e você está falando que a luz que vem dessa lâmpada vem da fiação que você está usando. Que o valor que só vai cair a luz aqui quando queimar o disjuntor lá embaixo, ou lá fora, que seja. Quando queimar o disjuntor. Só que você está negando a água que é utilizada para produzir energia. A gente está falando na questão de hidrelétrica, né? Tem outras formas de gerar energia. Mas você falar que, foda-se os rios. Não interessa.
Sendo que é da hidrelétrica que tem a sua. Isso aqui é hipotético, tá? Essa, só pra a gente entender um pouco o raciocínio. Aí digamos, aí cai a porra da luz aqui, eu queimo o disjuntor lá. Pô, cai a porra da luz aqui. Aí você vai lá ver no disjuntor, fala, porra, queimou o disjuntor. Aí você vê o disjuntor tá normal. Aí você fala, o que que tá acontecendo? Aí na verdade, é a água lá da hidrelétrica que tá faltando. Porque não choveu, porque a gente. O que acontece normal é exploramos e desmatamos e secamos e desviamos os rios. Chegou lá, diminuiu a quantidade de água no rio que utiliza a lei elétrica, ou não choveu, etc e tal. E acabou que aqui não acendeu a luz. Só que em vez de eu me preocupar com aquilo que gera a energia, eu estou me preocupando por uma coisa que eu dei valor, sacou? Eu tô, a partir do primeiro momento que caiu a luz, eu achei que era o disjuntor. Então eu nunca vou entender, ou vou fingir que eu não entendo, que lá na hidrelétrica pode faltar água se, eu não, se a gente não cuidar socialmente da natureza, dos rios e daquela hidrelétrica. Eu não sei se fez sentido, se ficou um pouco mais simples de entender, mas eu acho que é um pouco que eu consigo simplificar desse argumento que ele está dando. Eu não sei se ele vai dar opções sobre como lidar com isso, né? Ah, nesses momentos, ocorre uma desvalorização do capital existente que contraria a definição do capital como valor, que se valoriza e compromete a base de seu crescimento, negando as condições da sua existência. Ou seja, nesse sistema aqui, no exemplo da hidrelétrica, a gente nunca está pensando no rio. A gente está pensando nas fiações das casas, nos disjuntores, mas cuidar do rio esquece. Aí, coisa pouca. A valorização depende justamente de um aspecto decisivo da oposição do capital ao trabalho assalariado, relacionando, relacionado mesmo, relacionado à necessidade que o capital tem de medir tanto o valor que possui em certo momento, quanto mais valor obtido pela exploração da força de trabalho. Uma falha nessa mensuração implica a desvalorização e a crise do capital. Ou seja, como o capitalista, o sistema do capitalismo, ele tem que dar um valor para o trabalho, para o salário do trabalhador, ele tem que dar um valor para a mercadoria que está sendo produzida, o produto. Quando essa balança ela é inclinada para um lado ou para o outro, gera uma crise, porque a mais-valia e o valor do trabalho do cara, ela tem que ser assim, ele está falando que ela tem que existir um certo equilíbrio, mas independente, em algum momento isso aqui vai se desbalancear e vai rolar uma crise, mais cedo ou mais tarde. Marx destaca repetidamente que, além de produzir valor para o capital, o trabalho atua como medida do valor do capital. Tá? Assim, quando compra a força de trabalho, o capitalista compra também a capacidade de medir o valor em cada etapa do processo de valorização. Ah, aqui se manifesta o aspecto negativo da oposição. Não é o capital, mas o trabalho quem sempre mede o valor. Quando o capital o exclui, substituindo-o por máquinas e outros equipamentos, ele exclui a capacidade de medir-se e incorre, então, no fenômeno da desmedida. Em outras palavras, a perda de medida leva à sua desvalorização. Por partes aqui. Ele está falando o quê? Que quando algo é mecanizado, industrializado, perde-se a medida da mais-valia, do quanto ele vai explorar aquele trabalho e o quanto aquele trabalho vale. Mais uma vez provando que o trabalho que gera o valor. Tá? Porque quando se tira o valor do trabalho e coloca. Deixa eu tentar pensar no exemplo, vai. Naquele exemplo dos tomates que a gente usou lá nas primeiras questões. O cara tá produzindo tomate normal. Cada tomate ele vende por tanto, aí o maluco vai lá invade a terra dele, manda ele embora, depois contrata ele como trabalhador para plantar os tomates. E aí existia aquela questão dos tomates de duas folhas, ele começa a mecanizar aquilo. Só que antes dele mecanizar, ele tem uma noção do quanto que vale cada tomate
pelo quanto de tempo que o trabalhador gasta para fazer aquilo e quantos tomates ele consegue fazer. Quando ele mecaniza esse trabalho, ou contrata mais gente, ou faz os dois, ou industrializa, faz os três, ele, ele vai querer explorar mais, óbvio. E ele, o entendimento é que se produz mais em menos tempo, então eu posso explorar mais, ao invés de eu melhorar a condição de vida daqueles trabalhadores. E aí que ele está falando que ocorre uma desmedida, porque perde-se a noção do quanto que vale, de quanto tempo e quanta força é necessária para produzir o tomate, nesse exemplo, e acaba se criando uma crise, porque ele vai errar, ou cedo ou tarde ele vai errar e vai dar merda. Ele tá dizendo. Pois, substituir por máquinas, tal, tal, tal. Em poucas palavras, a perca de medida leva à sua desvalorização. O capital pretende ter adquirido o poder de medir o valor ao incorporar a força de trabalho, mas essa condição é puramente formal, pois está baseada no ato jurídico da compra da força de trabalho. Ou seja, mas eu não estou gravando nada. Está ficando sem espaço de armazenamento. Não estou gravando nada, tá transmitindo. Só. Pois está baseado no ato jurídico da compra da força de trabalho. Ou seja, na formalidade contratual da relação entre empregador e empregado. A partir dessa formalidade, o capital cria algumas formas de se medir, como a taxa de lucro ou a taxa de juros, que serão contrariadas pela forma verdadeira da mensuração, a taxa de mais-valor, tão logo estoura uma crise. Essa contradição entre as medidas formais criadas pelo capital e a medida real associada ao trabalho caracteriza o que Marx denomina desmedida, e é ela que define a crise. Ou seja, nesse meio tempo, naquele exemplo lá, do cara que planta os tomates lá, ele começa a tentar criar meios de controlar a valorização daquela mercadoria e quanto que vale o trabalho. E tá colocando ali no meio a força de trabalho, né? Tipo assim, eu uso 10, 20, 30 tomates por, sei lá, semana ou por dia, que seja. E no preço desse tomate eu tenho que custear a máquina, tenho que custear o trabalhador, quer dizer, tem que estar embutido no custo a máquina, o trabalhador, o tempo que a máquina é usada, a energia que é usada na máquina, o tempo que o trabalhador, blá 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 blá, blá, quanto que eu tenho que pagar de transporte e etc e tal. E os juros que vai gerar no que nem tá falando taxa de juros, né? No tomate quando eu for vender, quanto que eu vou vender, papapá, pipi, papapá, quanto tempo que vai demorar, se vai estragar. Nesse cálculo ele está falando que é nesse momento que existe a desmedida. Ou seja, aquele mesmo argumento ele está dando mais detalhes do que de como isso ocorre, tá ligado? Porque quando some do trabalhador a medida do trabalho, quer dizer, quando o trabalho não é mais a principal forma de medir o quanto vale um produto, nesse cálculo o inevitável é a crise, porque vai querer se explorar mais e nesse momento vai ocorrer o que ele chama de desmedida. E é isso que ele chama de crise. Deixa eu ver se tá vindo o áudio aqui, meu irmão. Tá normal. Continuar, continuar. Como desmedida, o conceito de crise ganha um papel central na análise de Marx, que Marx faz do capitalismo. Em primeiro lugar, retomando a etimologia da palavra, a crise se refere diretamente à crítica. Marx não critica o capitalismo não critica o capitalismo de um ponto de vista subjetivo, isso é, de um observador situado fora do sistema que o condena por suas falhas. Ele o critica explicando como o funcionamento do sistema leva fatalmente a crises, nas quais se revela sua contradição de fundo. As crises assinalam, desse modo, uma espécie de crítica objetiva do capital, de autocrítica realizada pela própria força dos fatos. Ele está falando que o Marx não simplesmente fala que é bonito, feio, preto, branco, que nem o Elias fala, né? Ele está falando que isso aqui simplesmente acontece. É inevitável existir a crise se for utilizado esse sistema econômico. As crises assinalam, desse modo,
uma espécie de crítica objetiva do capital. De autocrítica. Ah, isso aqui eu já li, cara. Em segundo lugar, a crise é inerente ao capital em um sentido estrito. Em cada etapa de apresentação de Marx do conceito de capital, o conceito de crise surge como aspecto negativo indissociável do capital. Sempre que o conceito de capital alcança uma forma mais complexa ou um conteúdo mais rico, também o de crise é determinado na forma mais complexa e com o conteúdo mais rico. Ou seja, à medida que o capital, o sistema ele vai se complexificando, essa desmedida e esse desequilíbrio, ele vai se complexificando também, junto das suas crises. Assim é que se configura o projeto de apresentação dos conceitos seguidos por Marx em O Capital. Cada etapa da análise, desde as formas mais simples, de sociabilidade como a mercadoria e o dinheiro, passando pelas formas sucessivamente mais complexas da produção e da reprodução do capital, é marcada por uma negatividade que deriva da oposição entre o capital e o trabalho, e resulta em uma definição mais plena de determinações de desmedida característica da crise. O conceito da crise aparece como o lado negativo do conceito de capital e desdobra-se, como este último, em definições mais complexas. Constituir aqui esse desdobramento, em suas linhas gerais, é útil para a compreensão do conceito de crise. O que ele está falando que é o quê? Que nessa contradição de não ter mais e se tirar a valorização da mercadoria do trabalho, vai rolar desmedida, como a gente falou, e vai rolar a crise. E é intrínseco ao sistema capitalista. Não tem pra onde correr. Tá usando o capitalismo? Vai dar crise mais cedo ou mais tarde. E isso é um ponto negativo do capital, isso que ele está falando. E sempre vai existir essa porra enquanto utilizar esse sistema. Começando com a forma simples, Marx indica a possibilidade de crise já no nível de circulação de mercadorias com o intuito claro de refutar as pretensões dos economistas liberais em relação à harmonia e ao equilíbrio do que chamam de mercado. Nos termos da análise de Marx, essa harmonia ocorre pela fluidez com a qual compras e vendas se sucedem, já que existe correspondência entre as quantidades do que se produz e do que se procura. Isso é, porque a procura dos consumidores serve de medida para o trabalho dos produtores. No entanto, para Marx, essa corres... o quê? Essa o quê? Essa correspondência não passa de uma mera possibilidade ao lado de outra, igualmente provável de que tal correspondência não se verifique e de que exista uma desmedida entre o consumo e a produção. Nesse último caso, a circulação fluida de mercadoria seria interrompida ou, pelo menos, bastante afetada, levando Marx a uma primeira definição de crise. Tá, aqui ele está falando da relação de compra e demanda, ou de compra e de disponibilidade e de produção e de demanda. E que tanto isso pode inclinar para um equilíbrio quanto um desequilíbrio, né? Em um dos manuscritos preparatórios para a redação do Capital, Marx descreve a lógica que preside essa situação. Ele ressalta que o percurso de um processo através de duas fases opostas, sendo essencialmente, portanto, a unidade das duas fases, é igualmente a separação das mesmas e sua autonomização uma em face da outra. Ok, não entendi porra nenhuma, continua, vamos lá. Como elas então pertencem uma à outra? Ah tá, uma pertence à outra. A autonomização só pode aparecer violentamente como um processo destrutivo. É a crise precisamente na qual a unidade se efetua, a unidade dos diferentes. Hum, acho que ele está falando que assim, não ficou muito claro, pelo menos para mim, né? Que quando se tenta separar uma, uma em face da outra, esses dois processos, que são separação das mesmas e autonomização uma face da outra. Outra autonomização. Eu não entendi porra nenhuma, mas acho que ele vai explicar na frente. As fases opostas a que o texto se refere são a venda e a compra. Ah, beleza. São fases opostas, venda e compra, ok?
E sua unidade é o objetivo de vender para poder comprar. Tá. Como essas ações se realizam pela mediação do dinheiro, elas se separam e se autonomizam, uma em face da outra, podendo não coincidir. Uma- quem vendeu sua mercadoria e dispõe de dinheiro não precisa comprar outras mercadorias imediatamente e no mesmo lugar. Pode esperar para comprar aos poucos em outros lugares. No entanto, em algum momento terá de comprá-las. Por isso, venda e compra pertencem uma à outra, e sua separação só pode aparecer violentamente como processo destrutivo da circulação fluida de mercadorias. A crise, nesse âmbito ainda simples, é definida como a impossibilidade de que as fases opostas do processo se autonomizem completamente. Elas podem se autonomizar até certo ponto, mas além dele, o processo é ameaçado. Ele está falando o quê? Que nesse sistema de compra e venda tem que existir a finalização dos dois processos, da compra e da venda. Se alguém comprou algo, ele vai ter que vender depois. Se alguém vender algo, ele vai ter que comprar depois, porque tudo aqui tudo é transferido, é tudo transformado em dinheiro, traduzido em dinheiro, como a gente leu lá atrás. E se você tem dinheiro, você tem que utilizar aquele dinheiro. Se você não utilizar aquela porra daquele dinheiro, vai resultar em crise. É isso que ele está falando. Se você comprar e não vender, ou vender e não comprar depois, seja em pouca medida, pouco a pouco, em muito tempo, vai rolar uma crise. É isso que ele está dizendo. O texto citado constitui um ótimo exemplo da análise dialética de Marx. O movimento do capital em sua valorização se articula sempre em dois momentos que se opõem, e não apenas se distinguem. Como se opõem, sua diferença tende a crescer até a plena autonomia. Contudo, eles não nasceram diferentes um do outro. Antes, foram colocados em oposição por um processo único que precisa se completar, tornando impossível a autonomia total. Se um dos momentos da oposição representa a medida do outro, sua autonomização cria, em algum grau, uma desmedida. É uma coisa que ele está falando. Que se em os dois são opostos, vêm do mesmo lugar, só são fases diferentes. Porém, quando um acontece e o outro não, dá merda. Em um segundo momento de definição conceitual de crise, a estrutura dialética exposta acima é mantida para explicar a circulação do capital. Nesse caso, a unidade do processo não é mais ditada pelo objetivo de vender para comprar, e sim pelo de comprar para vender, ou seja, então é diferente comprar para vender e vender para comprar. Vamos lá. Pelo capital que compra matérias-primas e força de trabalho para produzir e vender uma mercadoria cujo valor é acrescido de mais valor. Tá. Comprar para vender, ele está falando que você compra matéria-prima, enfia lá a força do trabalho, enfia não, né? É utilizada a força do trabalho e você vende aquilo num preço mais caro já com a mais-valia, né? A unidade de processo não é mais ditada pelo objeto de vender, isso aqui eu já li. Esse processo pode ser comprometido se, por exemplo, ocorrer uma mudança no valor da força de trabalho adquirida pelo capital que altere o cálculo do mais-valor, ou se as matérias-primas e os instrumentos de trabalho que um setor capitalista compra de outro setor eh, não tenham sido produzidos na quantidade correta, para garantir a continuidade da produção em geral. Nesse momento, ou seja, ele está falando de um desequilíbrio do quê? Quando a força de trabalho se encarece ou se empobrece, acho que empobrece não é a palavra certa, mas acho que dá para entender. Sim, se encarece ou fica mais barata, melhor. Ou quando tem problema com matéria-prima, quando falta, talvez quando sobra também, provavelmente. O que mais que ele falou? Garantir nesse momento como os eventos são fases, papapá. Ou quando algo não é produzido na quantidade correta para garantir a continuidade da produção. Ó, quando você produz em uma quantidade que ela não é suficiente para manter a roda girando daqueles meios de produção. Nesse momento, compras e vendas são fases opostas que o quê?
perdem sua referência recíproca, acarretando, acarretando uma desmedida que compromete as circulações e a reprodução do capital como um todo. Muitos capitais individuais podem ter prejuízo e talvez venham a falir, gerando uma desvalorização. Ah, um exemplo que eu lembrei agora. Uma época atrás, acho que 1 ou 2 anos atrás, o tomate ficou caro pra caralho. Dizia-se que não tava conseguindo plantar tomate, não conseguia, papai ficou caro pra caralho o tomate. Eu morava em São Vicente ainda nessa época. E é, é um exemplo de desmedida, né? Que ele tá falando aqui. Capital como um todo. Muitos capitais individuais podem ter prejuízo e talvez tenham a falir, gerando uma desvalorização do capital existente na sociedade como um todo na forma de matérias-primas, máquinas, dinheiro e mão de obra. Essa definição de crise é mais complexa do que a anterior, pode ser determinada pelo processo de valorização do capital. No entanto, permanece na esfera da compra e venda, na qual a desmedida se apresenta como uma simples possibilidade. Vai ficando mais complicado, né, meus amigos, pelo que vocês estão vendo aqui. Ainda tem o primeiro exemplo, né, que é da compra e da venda, e agora na relação do processo, do trabalho, quanto vai cobrar aí a matéria-prima e para onde vai ir também. No terceiro momento da definição de crise, Marx analisa a esfera da produção propriamente dita, em que as crises deixam de ser simples possibilidade e passam a ser fenômeno inevitável. Tá, aqui até então ele estava falando que era só uma possibilidade. E nesse rolê agora que o bagulho vai ser inevitável. Voltamos. As mudanças no valor da força de trabalho ou dos meios de produção deixam de ser só parcialmente explicadas pelo sistema capitalista e aparecem como resultado pleno da operação contraditória e desmedida. O aspecto contraditório da operação está justamente na tendência inerente ao capital de substituir mão de obra por máquina e equipamento cada vez mais sofisticado, e com isso estreitar a base de obtenção de mais valor. O aspecto desmedido constitui-se a partir dessa contradição, na diferença entre uma medida formal e uma medida real de valorização. Ele tinha tocado nesse assunto aqui lá atrás, né? Questão de mecanizar o serviço, facilitar. E nesse momento, que uma máquina trabalha por 10 pessoas, aquilo vai estreitar, que ele está falando que vai estreitar a capacidade de mais-valia, porque provavelmente os trabalhadores ou vão receber menos, ou serão mandados embora. E nesse momento ele está falando que é a diferença entre uma medida formal e uma medida real de valorização. Que é a medida, como Marx entende que o valor acontece no trabalho, quando ocorre a troca pela maquinização ou industrialização, tem a desmedida, que é o que a gente está falando lá atrás também. Ao caráter formal da medida feita pelo capital, acrescenta-se o caráter fetichista, pois o capital pretende ter assumido a capacidade de medir por comprar força de trabalho e também por participar da criação de valor. Para o capitalista, os meios de produção criam valor e devem ser contabilizados como custo de produção ao lado do salário dos trabalhadores. Assim, o excedente de valor produzido apenas pelo trabalho deveria ser relacionado à soma de todos esses custos e não apenas à despesa com a força do trabalho, como é o caso da taxa de mais-valor. Ou seja, a mais-valia ela começa a tomar um espaço. A gente está falando de custear tudo: juros, máquina, gasolina, energia e a porra toda. O capitalismo propõe, então, a taxa de lucro como uma nova forma de calcular a valorização, afirmando-a como mais acurada do que a taxa de mais-valor, porque leva em conta todos os itens da despesa com a produção. Essa pretensão, cadê? Pretensão está baseada, na verdade, no fetiche do capital, pois o valor dos meios de produção apenas é transferido ao produto pelo trabalho vivo, mas corresponde à ilusão real que efetivamente cria a taxa de
dele, taxa de lucro. E a apresenta como uma medida de valorização rival à taxa de mais-valor. Tem uma notinha aqui. Hum, Tá, aqui tá falando da fórmula de mais-valor e da forma de força de... taxa mais valor e a fórmula de lucro. Ele tá dizendo aqui, deixa eu até voltar para retomar o raciocínio, que essa valorização com os custos da produção é, é fetichista. Por quê? Porque como ele entende que a força do trabalho não é mais a geradora do valor, a partir do momento que ele utiliza outras formas de medida, isso para Marx é fetichismo, que ele está dando características que não são daqueles meios, né, da máquina, da luz, da energia, além da força do trabalho daquela pessoa, está determinando que essas outras coisas, elas, é, elas que dão o valor do produto. Aquele exemplo do tomate. Em vez dele dar o valor do tomate baseado no quanto tempo o cara leva para produzir, quantos que ele produz por dia, como é que ele planta, papapá, pipopopó. Agora o valor é o quê? Quanto que a máquina custa, quanto que de luz que ele gasta, quanto de água que ele gasta. Além, assim, no lugar de simplesmente medir o valor pelo trabalho, ele está medindo por tudo que está em volta. E isso para o Marx é puro fetiche, nesse tudo que está em volta além do trabalho. Ele tá, na visão dele, pelo que eu entendi, ele personifica essas outras, esses outros objetos. Contudo, surge um problema quando a taxa de lucro e a taxa de mais-valor vão em direções opostas. Pela influência da contradição que exclui a força do trabalho do processo de produção, a taxa de lucro tende a cair com o maior emprego de meios de produção. Apesar de um eventual crescimento da taxa de mais-valor obtido mediante uma exploração mais intensa da força de trabalho. Em outras palavras, os custos totais de produção crescem devido ao valor mais alto pago pelas máquinas, equipamentos e matérias-primas utilizadas, levando a taxa de lucro à queda. Mesmo que os capitalistas explorem mais os trabalhadores e elevem por consequência a taxa de mais-valor. Ok? Ele está falando que sempre quando se utiliza máquinas, equipamentos e matéria-prima, o custo total da produção ela aumenta, devido ao valor dessas coisas que estão em volta. Porque como ele fetichizou lá atrás, está colocando tudo no valor do produto, chega uma hora que isso aqui vai aumentar, vai aumentar. Em questão da mudança da matéria-prima, em questão do maquinário e tal, tal, tal. E em algum momento isso não vai mais se pagar. a- Mesmo ele tendo explorar mais o trabalhador, para tentar manter essa taxa de lucro. A medida formal efetiva resultado do lucro sobre os custos totais opõe-se à medida real da criação de excedente de valor pela força de trabalho e configura uma posição de medidas, isso é, uma desmedida. Por mais que os capitalistas tentem resolver o impasse reduzindo seus custos, eles tendem a reduzir custos seja pela demissão de trabalhadores e corte de salários, pela diminuição dos salários e encargos trabalhistas dos ainda empregados. Em ambos os casos, as condições que levam à queda da taxa de lucro se reproduzem. Forma-se um círculo vicioso cujo resultado é desestimular novos investimentos e desvalorizar o capital existente no que diz respeito tanto aos meios de produção quanto à mão de obra, com demissões em massa. Ou seja, o bagulho começa a dar merda, o lucro não é mais o mesmo, começa a baixar, e os caras tentam explorar o trabalhador até o final. Só que aí começa a dar mais merda, até ter demissão em massa. Falta muito, falta bastante, né? Porque senão eu vou até o final dele aqui.
Não, faltam umas 3, 4 páginas. Assim, ainda nesse terceiro momento da exposição de Marx, a crise é definida como uma desvalorização significativa do capital presente e do capital futuro. Hum, tá. Nos manuscritos do livro 3 de O Capital, Marx explica que ocorre é que se produzem periodicamente meios de trabalho e meios de subsistência numa quantidade excessiva para serem empregados como meios de exploração como ei, caralho, como meios de exploração dos trabalhadores a uma taxa de lucro determinada. Ou seja, para manter uma taxa de lucro que se torne rentável e atraente, o investimento, eh, os capitalistas devem reduzir seus custos de produção. Mas isso é raro em uma fase de acumulação e crescimento do capital, pois a demanda por mão de obra e meios de produção se eleva constantemente. A demanda em elevação. Olha que interessante isso aqui. Tá? Como o capital ele só quer crescer, 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 e para crescer ele tem que jogar dinheiro, ele quer diminuir custo, diminuir custo, diminuir custo. E uma hora isso aqui não se paga. A demanda em elevação é subir os salários e o preço das máquinas e das matérias-primas, pedindo que a taxa de lucro ideal seja alcançada. Marx chama essa situação de sobrevalorização do capital. A acumulação de capital torna-se excessiva e leva a taxa de lucro a cair, precipitando uma crise. No quarto momento da definição da crise, o impasse criado por essa desmedida entre taxa de lucro e excesso de acumulação determina uma forma ainda mais fetichista de medir a valorização, a taxa de juros. Marx explica que, quando os capital... eu vim ler um livro do Marx, o maluco tá falando de juros, beleza? Marx explica que, quando os capitalistas não encontram rentabilidade adequada na esfera da produção da mercadoria, devido à queda da taxa de lucro, eles procuram aplicações na esfera financeira. Ah, tá. As instituições financeiras, como os bancos, por exemplo, têm um papel primordial de concentrar capital na forma de dinheiro para emprestar às empresas do setor produtivo e, com isso, potencializar a acumulação efetiva de capital. Por esse serviço, cobra uma porcentagem sobre o lucro das empresas, chamada genericamente de juro. Tá? Os juros fazem parte de um fenômeno relacionado à divisão de mais-valor, agora repassado aos outros setores, em especial ao financeiro e ao bancário. Ou seja, o bagulho vai começando a se desmedir, vai começando a dar merda, e o cara vai lá e quer pegar emprestado com o banco. E o banco vai cobrar juros, né? Isso que ele tá dizendo. Quer dizer, eles estão jogando essa porra dessa crise pra lá e pra cá. Uma hora o bagulho vai estourar em algum canto. Assim, os juros constituem forma mais desenvolvida de representação prática do sistema capitalista, funcionando como um título de propriedade sobre a produção futura. Marx os considera também a expressão máxima do fetichismo, pois conferem ao capitalista financeiro a possibilidade aparente de criar valor sem a necessidade de produzir mercadorias reais. No entanto, esse valor provém do mais-valor criado no setor produtivo e depende das condições efetivas da exploração do trabalho. Por isso, a taxa de juros oscila de acordo com as variações da taxa de lucro. Caralho, isso aqui é embaçado, hein? Ele tá falando que é o quê? Pelo menos o que eu entendi, né? Que a taxa de juros ela é relacionada à taxa de lucro, porque o valor é criado no trabalho. Como o valor é criado no trabalho, ele mesmo define o lucro. Só que o capitalista ele vai jogando essa valorização para outros cantos. Para a mercadoria, para o tanto que está gastando de energia, para os maquinários e papapá. Começou a dar merda ali, ele vai jogando para o banco. E o banco cria os juros. O juro, ele tá falando que é uma. Ele. Caralho, ele é uma desmedida do capital presente. Quer dizer, é uma desmedida de agora e do capital futuro. Porque ele está criando valor em uma coisa que não existe. Entendeu?
Por exemplo, eu te empresto R$ 1.000. Daqui a 2 meses, você tem que me devolver 1.200. Mas de onde que veio esse valor de 200 que você tá querendo me cobrar? Do tempo depois, sacou? Você pode falar que pelo tempo gastado ali e tal, tal, tal. Mas o que ele tá falando que isso aqui, essa variação do lucro, ela também é definida pelo trabalho lá no começo. E quando você fetichiza, tá falando que os juros é uma fetichização, você tá criando valor numa coisa que tá fora daquele trabalho lá, na mente do capitalista, né? Só que na realidade é diretamente ligado. Só que é entendido que não. É entendido que é separado a taxa dos juros com o trabalho do cara, que na verdade é entendido que a taxa dos juros ela é medida pela taxa do lucro. O que não se entende não, pelo menos não é estado pelo capital, que essa taxa do lucro é medida pelo trabalho que é gasto lá para produzir a mercadoria. Enquanto o capital produtivo se acumular, a taxa de juros pode crescer sem que a parte que lhe cabe dos lucros reduza sensivelmente a parte que fica nas mãos dos capitalistas do setor produtivo, quando, porém, a taxa de lucro desse setor começa a cair. Os banqueiros temem não receber de volta o dinheiro emprestado e elevam a taxa de juros, contribuindo para reduzir ainda mais os lucros dos capitalistas. Caralho, só dá merda. Ah, do setor produtivo e desestimular os investimentos na produção real de mercadorias. A taxa de juros e a taxa de lucro tomam caminhos opostos e definem uma desmedida que agrava os prejuízos da crise econômica, pois a inadimplência dos capitalistas do setor produtivo repercute em perdas no setor financeiro, que elevará novamente a taxa de juros, configurando um novo círculo vicioso. No entanto, o setor financeiro apenas potencializa o efeito destrutivo de uma crise já em curso, embora também possa deflagrá-la. Ele nunca constitui o fundamento da crise. Isso porque o pagamento de juros depende dos lucros obtidos e, mais ainda, da exploração efetiva da força de trabalho. Sem essa base real, todo sistema de crédito de valorização financeira não tem como operar a médio e longo prazo. Por mais que organize formas sofisticadas de especialização de títulos de propriedade, acreditar que as crises têm natureza financeira é sucumbir ao fetichismo do capital portador de juros que pretende criar valor dentro de um circuito de pura representação prática. Ele está falando que o quê? Assim, que essas crises, os dos juros, da taxa Selic, da o que quer que seja, do juros do empréstimo, papapi, papapó, ele está falando que isso aqui está completamente fora da realidade. Na verdade, a crise, por essa desmedida do quanto que vale um trabalho, do quanto que vale não, né? Do também quanto que vale. Mas quando se tira do trabalho a forma principal de valorização da mercadoria. Então, quando se tira do trabalho, como é que eu posso dizer? Se tira do trabalho a função de gerar valor em algo. Que quando você não. Tá vendo a palavra certa? Quando, quando o trabalho deixa de ser a forma de valorização de uma mercadoria. É essa porra toda que acontece. É isso que ele tá falando. Assim, aos 4 momentos do desdobramento do conceito de crise descritos acima, também corresponde um desdobramento da complexidade do fetichismo e da representação. Por um lado, o capital afasta-se gradativamente da fonte criadora de riqueza, o trabalho. Por outro, ele engendra fenômenos cada vez mais incontroláveis, independentes da vontade humana, análogos a forças da natureza. As crises, em particular, manifestam de modo objetivo a contradição inexorável do sistema capitalista e referem-se de um caráter capitalista e revestem-se de um caráter de fatalidade. A eclosão violenta da oposição entre taxa de mais-valor e a taxa de lucro parece conduzir por si só o capitalismo ao colapso. No entanto, Marx ressalta que todos os fenômenos determinados pela lógica contraditória do capital não passam de tendências que, por sua vez,
engendram outras tendências em sentido contrário. O mesmo capítulo do manuscrito do livro 3 de Capital, que expõe as principais tendências de crise, expõe também as chamadas contratendências, cuja força equivalente à das tendências faz com que o impulso para a crise se atenue e se realize exatamente como tendência e não como lei férrea. Em resumo, determinadas por suas tendências, a ocorrência das crises envolve mais do que a mera possibilidade verificada na análise da circulação simples de mercadorias, ou na circulação do capital, entre as várias fases do processo de valorização. As crises têm seu fundamento nas oposições da esfera da produção capitalista, diretamente vinculadas a. Aqui ele está falando difícil, hein? A relação constitutiva e negativa entre capital e trabalho assalariado. Por isso, as crises não podem deixar de ocorrer. Contudo, as contratendências que as engendram também se fundamentam na esfera da produção e expressam o lado oposto ao da crise, em que o capital é capaz de superar brevemente a contradição que o ameaça e transformá-la em um limite que ele pode ultrapassar. As épocas de crise são, por isso, épocas de relativa indeterminação. Surge aí a possibilidade de mudanças radicais, de revoluções. No plano estrito da vida econômica, as tendências inexoráveis se opõem, abrindo um caminho para uma ação transformadora em todos os planos da vida social. Tá? Finalizou o capítulo nessa parte final. Ficou complicadinho, é verdade. Algumas coisas ainda vou ter que aprofundar, porque é difícil. Mas pelo que eu entendi aqui, a gente falou sobre crise, né? E resumindo o que eu entendi desse capítulo, ele está falando que as crises existem de diversas formas e acontecem em diversos momentos. E a cada momento que acontece, ela vai se complexificando, vai ficando mais complexa, à medida que a forma de valorização de uma mercadoria vai ficando mais complexa. Ou seja, quando a mercadoria ela é valorizada pelo trabalho que é despendido nela, ou seja, quando o valor da mercadoria é o quanto de trabalho que é necessário para fazer ela, aí ok, suave, que é o primeiro momento. Só que aí no segundo momento, que o, o trabalho ele é medido não só pela força, o valor do trabalho não é medido não só pela força, mas também pelos, pelos custos dos meios de produção junto com essa força aqui. Um mais um, dois, né? Porra, a gente de humanos é foda. Quando o trabalho, ele não é só a... Quando o valor não é só a força de trabalho, mas também é o lucro, o lucro não, porra, mas também é o custo da maquinário, da industrialização, etc. Aqui a crise é uma tendência. Nesse momento aqui a crise é uma tendência. Quando sai desses dois e entra na... Quando a valorização entra nos juros, que é o quê? Quando esses dois já começam a dar merda e aqui ele começa a pedir dinheiro emprestado porque começou a dar merda. Nesse momento aqui a crise é inevitável. Vai rolar a crise. E ele falou que isso pode ser atenuado no final do capítulo, né? Pelo capital. Que ele chamou de contratendência, né? Só que olha que interessante. Tudo esses três passos, eles ocorrem todos na retirada do valor do trabalho, sacou? Quando o valor do trabalho deixa de ser a força do trabalho e passa a ser o lucro, a mais-valia, a exploração, passa a ser o custo do maquinário, passa a ser os juros. Quando passa a ser outras coisas além da simples força de trabalho, a crise vira uma tendência e fica inevitável, sacou? É isso que ele está falando da crise no capitalismo. Bom, eu espero que dê, dê um norte, né? Pelo menos para mim foi bastante elucidativo. Deu um norte, com certeza. Tem coisas que eu tenho que estudar muito, tá? Porque eu vi umas fórmulas aqui de lucro e de. E o cara é a quatro que eu não entendi nada. Mas o conceito, pelo menos, dá para entender. Tá?
É isso. Eu vou ficando por aqui. Deu quanto tempo de transmissão? É que eu vi um bagulho que aparece. Ah, deu uma horinha certinho. Tamo junto. Muito obrigado pela sua presença. É, não teve ninguém aqui, mas alguém vai ver no YouTube. Eu sei um dia, talvez. É nóis. Valeu.